Bem-vindos a mais uma leitura de O Livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Hoje vamos continuar com a leitura do capítulo número 4, Os Espíritos Sofredores, da segunda parte do livro, que são os exemplos dos espíritos. E hoje temos o espírito François Riquier. François Riquier, homem muito comum, era um velho avarento, solteirão, morto em... Depois temos aqui um C e 3 pontos, supostamente é a cidade, mas não diz o nome da cidade. Foi morto em X cidade, em 1857, deixando uma fortuna bastante considerável aos parentes. No passado tinha sido locador de uma senhora que o tinha esquecido totalmente e que mesmo ignorava se estava vivo ou morto. Em 1862, a filha desta senhora, que era sujeita a crises de catalepsia, seguidas de um sono magnético e espontâneo, e que, por outro lado, era boa médium e escrevente, viu nesse sono o Sr. Riquier, que disse a ela que queria falar com sua mãe. Alguns dias depois, já que ele tinha se manifestado espontaneamente e testemunhado o desejo de falar àquela senhora, houve a seguinte conversa. Pergunta: o que o senhor quer de nós? A resposta: meu dinheiro, do qual se apossaram os miseráveis para repartirem. Venderam minhas fazendas, minhas casas, tudo para dividirem entre eles. Dilapidaram meus bens, como se não fossem meus. Faça-me a justiça, porque eles não me escutam e não quero ver mais tais infâmias. Dizem que eu era usuário e guardam meu dinheiro, porque não querem devolvê-lo a mim, já que acham que foi mal adquirido. A pergunta: mas o senhor está morto. Senhor, não tem mais necessidade de dinheiro. Peça a Deus uma nova existência pobre para expiar a avareza desta última. A resposta do espírito: não, eu não poderia viver pobre. É necessário o meu dinheiro para me fazer viver. Por outro lado, não tenho necessidade de ter outra vida, já que vivo a presente. Pergunta: a próxima pergunta é feita para trazê-lo à realidade, ou seja, a médium faz esta pergunta para o trazer à realidade. O senhor sofre? A resposta do espírito: oh, sim. Sofro as torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que sofre essas torturas. Penso sempre na iniquidade de minha vida, que foi um assunto de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável indigno de piedade, mas sofro tanto que é preciso me ajudar a sair deste estado miserável. A pergunta: rezaremos pelo Senhor. Resposta: obrigado. Rezem para que eu esqueça minhas riquezas terrenas, sem o que não poderei jamais me arrepender. Adeus e obrigado. François Riquier, Rua da Caridade, número 14. É muito curioso ver este espírito dar seu endereço, como se estivesse ainda vivo. A senhora, que não o conhecia, se apressou em verificar e ficou muito surpresa em ver que a casa indicada era a última em que ele tinha morado. Assim, depois de 5 anos, não se acreditava morto e se encontrava ainda na ansiedade terrível para um avaro de ver seus bens divididos entre os herdeiros. A evocação, provocada sem dúvida por algum bom espírito, teve como efeito fazê-lo compreender sua posição e torná-lo predisposto ao arrependimento.
Ou seja, esse espírito estava muito pregado à matéria, aos bens materiais. Agora temos o espírito de Claire, Sociedade de Paris, de 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes é o de uma mulher que o médium conheceu quando viva e cuja conduta e caráter justificam os tormentos que ela sofre. Era, sobretudo, dominada por um exagerado sentimento de egoísmo e de uma personalidade que se reflete na terceira comunicação, pela pretensão de querer que o médium só desse atenção a ela. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas. As últimas 3 mostram um progresso sensível nas disposições do espírito, graças aos cuidados do médium que tinha se dedicado à educação moral. Primeiro, número 1. Eis-me aqui, a infeliz Claire. O que você quer que eu aprenda? A resignação e a esperança são apenas palavras para quem sabe que, incontáveis como as pedras da areia, seus sofrimentos durarão por séculos intermináveis. Você diz que posso aliviá-los? Que palavra indefinida! Onde encontrar a coragem e a esperança? Trata, então, cérebro limitado, de compreender o que seja um dia que jamais acaba. É um dia, um ano, um século? O que sei? As horas não o dividem mais, as estações não variam. Eterno e lento como as águas que escorrem pelo rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma descarga de chumbo. Eu sofro. Só vejo à minha volta sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Entretanto, sei que Deus reina acima dessa miséria. O Pai, o Mestre, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nisso. Quero implorar-lhe. Quero pensar nisso, quero implorar-lhe. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que se arrasta ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para você. Talvez seja você a salvação. Fico um pouco mais calma, um pouco mais reanimada quando o deixo. Como um velho tremendo de frio que se reanima com um raio de sol. Minha alma gelada sente uma nova vida quando você se aproxima. 2. Minha infelicidade aumenta a cada dia, aumenta à medida que desenvolvo o conhecimento da eternidade. Oh miséria, como as amaldiçoo, horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento ou de desconhecimento de toda a caridade. Tudo devotamento em que eu só pensava em meu bem-estar. Sejam malditos esses interesses humanos. Ou sejam malditos os interesses humanos. Vãs preocupações de interesses materiais. Sejam malditos vocês que me cegaram e me perderam. Sou corroída pelo incessante lamento, pelo tempo passado. Que dizer a você que me escuta? Vigie-se sem parar, ame os outros mais do que a você mesmo. Não perca tempo no caminho do bem-estar. Não engorde seu corpo em detrimento de sua alma. Vigie, como dizia o Salvador a seus discípulos. Não me agradeça por esses conselhos. Meu espírito os concebe, meu coração nunca os ouviu. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar. Mas ainda não conheço o livre amor. Sua divina aurora demora muito a se levantar. Rezo por minha alma endurecida e tão miserável. 3. Venho até aqui procurá-lo, já que você me esquece. Então você acredita que preces isoladas, meu nome pronunciado, são suficientes para apaziguar meu sofrimento? Não, 100 vezes não.
Eu o roedor, vago sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentido e eterno aguilhão do castigo se enterrar em minha alma revoltada. Dou risada quando ouço seus lamentos, quando os vejo abatidos. O que são suas pálidas misérias? O que são suas lágrimas? O que são seus tormentos que acabam com o sono? Será que eu durmo? Eu quero, entende? Eu quero que, deixando suas dissertações filosóficas, você se ocupe de mim, que deixe o resto para os outros se ocuparem. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que passa sem que as horas marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança e esta esperança foi você quem me deu. Não me abandone. Quarto. Isto aqui, 1, 2, 3, 4 que eu estou a ter são as invocações que foram feitas em várias épocas do mesmo espírito. O espírito de Claire. Estamos no 4. O espírito de São Luís. Agora falar aqui em relação ao espírito de São Luís. Okay. O espírito de São Luís. Este quadro é muito verdadeiro porque não é exagerado. Talvez a gente se pergunte o que fez esta mulher para ser tão miserável. Cometeu algum crime? Roubou? Matou? Não, ela nada fez que tenha merecido a justiça dos homens. Ao contrário, ela se divertia com os que vocês chamam de felicidade terrena. Ela divertia-se com o que vocês chamam de felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava e diziam, quando o haviam, que mulher feliz, e tinham inveja de seu amor, de sua sorte. Tinham inveja de sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta, tinha tudo menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Amou apenas a si mesma. Agora não é amada por ninguém. Nada deu, ninguém lhe dá nada. Está isolada, desprezada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela. Ninguém se preocupa com ela. Este é o seu suplício. Como só procurou prazeres mundanos e hoje esses prazeres não existem mais, há um vazio em volta dela. Ela só vê o nada e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas, os diabos não vêm atormentá-la, mas isto não é necessário. Ela atormenta a si mesma e sofre muito mais, porque os diabos seriam seres que ainda pensariam nela. O egoísmo fez sua alegria sobre a terra, a perseguiu e é agora o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demónio. Temos aqui a nota de tradução. Nota de tradução: respeitada a numeração em algarismos romanos que sugerem de início as comunicações do espírito de Claire, mas que se misturam com a explicação de São Luís, 4 e 5, voltando a Claire no número 6. Ou seja, 1, 2 e 3 são referentes a Claire, o espírito de Claire. Depois o 4 e o 5 tem aqui as numerações, se vocês lerem o livro do Céu e o Inferno. O 4 e o 5, a numeração 4 e 5, referem-se à explicação de São Luís, e depois voltamos ao espírito de Claire na numeração número 6, ok? Numeração número 5, São Luís. Falarei a vocês sobre a importante diferença que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste à prostituta em seu abandono e diz aos pecadores: arrependam-se e o reino dos céus lhes será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todos os erros reconhecidos, enquanto que a moral humana recusa esses últimos e admite
sorrindo os pecados escondidos que, diz ela, são em parte perdoados. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolham espíritos ávidos de verdade. Escolham entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância, que admite o mal, que não perturbam seu egoísmo e seus falsos acordos, mas que rejeitam a paixão e os lamentos de erros confessados aos olhos de todos. Arrependam-se, vocês todos que pecam. Renunciam ao mal, mas sobretudo renunciam à hipocrisia que esconde a feiura sob a máscara risonha e enganadora das conveniências recíprocas. 6. Voltando agora a Claire, ao espírito da Claire. Estou agora calma e resignada à expiação dos erros que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Sou então eu quem deve mudar e não as coisas exteriores. Levamos em nós nosso céu e nosso inferno. E nossos erros, gravados na consciência, são lidos corretamente no dia da ressurreição. Somos então nossos próprios juízes, já que o estado de nossa alma nos eleva ou nos afunda. Eu me explico. Um espírito impuro e carregado de culpas, por causa de seus erros, não pode conceber nem desejar uma elevação que não saberia sustentar. Acreditem, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada uma na esfera que lhe é própria, os espíritos, segundo o grau de progresso, se movem num meio comum às suas faculdades e só concebem outro meio quando o progresso, ferramenta de lenta transformação das almas, lhes retira as piores tendências e os fazem se despojar da crisálida do pecado, para que possam esvoaçar, antes de se lançar rápidos como flechas para o Deus único e desejado. Infelizmente ainda me arrasto, mas já não odeio mais e já concebo a indizível felicidade do amor divino. Então reze por mim, que desejo e espero. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, com quem sofreu muito quando viva, e da posição em que ele se encontra hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela não pôde acabar por si mesma, é completado pelo guia espiritual do médium. 7. Venho a você que me deixa tanto tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência e não estou mais desesperada. Você quer saber qual a situação do pobre Félix? Ele vaga nas trevas, preso de profunda penúria da alma. Seu ser superficial e leve, maculado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A paixão não o esclareceu, nem mesmo sobre suas frouxas luzes sombrias. Compara o seu atual estado ao de uma criança inábil para a vida e sem o socorro daqueles que cuidam dela. Félix vaga com assombro nesse mundo estranho onde tudo resplandece à luz de Deus, que ele negou. Félix era o marido do espírito Claire. O guia do médium. Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos de seu marido sem senti-los também. Vou falar por ela. Aqui é o médium. Félix era superficial tanto nas ideias como nos sentimentos. Violento porque era fraco, devasso porque era frio. Entrou no mundo dos espíritos nu, moral e fisicamente. Reencarnado na vida terrena, nada adquiriu, tem que recomeçar tudo. Como um homem que acorda de um louco sonho e que reconhecerá como foi inútil a agitação de seus nervos. Este pobre ser, ao sair da confusão,
reconhecerá que viveu das quimeras que enganaram sua vida. Amaldiçoará o materialismo que o fez abraçar o vazio. Amaldiçoará o positivismo que o fazia chamar de fantasias as ideias sobre uma vida futura, chamar de loucura as aspirações à vida futura e de fraqueza a crença em Deus. O infeliz, ao acordar, verá que estes nomes, ridicularizados por ele, eram a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa do que a da sombra. Ok. O infeliz, ao acordar, verá que estes nomes ridicularizados por ele eram a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da pressa foi menos proveitosa do que a da sombra. Acho que é isso. Assinado George. George supostamente é o médium. É o guia do médium. Está aqui assinado George. Agora temos aqui estudos sobre as comunicações de Claire, o espírito de Claire. Essas comunicações são, sobretudo, instrutivas no aspecto em que nos mostram um dos lados mais comuns da vida, o do egoísmo. Aqui não estão esses grandes crimes que apavoram. Aqui não estão esses grandes crimes que apavoram mesmo os homens mais perversos. Mas está a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e procuradas porque têm uma certa polidez e não são punidas por transgredirem leis sociais. Também não têm, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais, que dão arrepios, mas uma situação simples, consequência de seu modo de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a punição de quem só viveu para si mesmo. Claire era, como se viu, um espírito muito inteligente, mas tinha um coração seco. Na Terra, sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas atraíram homenagens que lisonjeavam sua vaidade e isso lhe bastava. Lá, ela só encontrava indiferença e o vazio em torno de si, punição mais aflitiva que a dor, porque é humilhante. Porque a dor inspira a piedade, a compaixão. É ainda um meio de atrair a atenção, atrair cuidados e interesse de outros para seu destino. A sexta comunicação contém uma ideia perfeitamente verdadeira quando ela explica a obstinação de alguns espíritos pelo mal. As pessoas se espantam ao ver que são insensíveis ao pensamento, mesmo ao espetáculo da felicidade que desfrutam os bons espíritos. Estão exatamente na posição dos homens desregrados que gostam da lama e das alegrias grosseiras e sensuais. Aí, esses homens estão, de alguma maneira, em seu próprio meio, não concebem os prazeres delicados. Preferem seus sujos farrapos às roupas limpas e brilhantes, porque assim estão à vontade. Preferem suas orgias aos prazeres da boa companhia. Estão de tal forma identificados com este tipo de vida que isto se tornou para eles uma segunda natureza. Creem-se mesmo incapazes de se elevar acima de sua esfera. Por isso permanecem assim, até que uma transformação de seu ser abra sua inteligência, desenvolvendo-lhes o senso moral e os torne acessíveis a sensações mais sutis. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem adquirir imediatamente a delicadeza do sentimento e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, como ocuparam as do mundo corporal. Permanecerão assim enquanto forem rebeldes ao progresso. Com o tempo, com a experiência, as tribulações, as misérias das sucessivas encarnações
chega o momento em que concebem alguma coisa melhor do que têm. Suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e então fazem esforços para adquirir o que falta e se elevar. Uma vez nesse caminho, andam rapidamente, porque experimentaram uma satisfação que lhes parece bem superior, ao lado da qual as outras, que eram apenas sensações grosseiras, acabam por lhes causar repugnância. Temos agora perguntas e respostas. Pergunta a São Luís: o que entender como as trevas em que se acham mergulhadas algumas almas sofredoras? Seriam as trevas de que tanto se falou nas Escrituras? A resposta: essas trevas são aquelas a que se referiram Jesus e seus profetas, falando do castigo aos maus. Mas é ainda uma figura de linguagem destinada a tocar os sentidos materiais de seus contemporâneos, que não poderiam compreender a punição espiritual. Alguns espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender isto como uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade que atinge a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência de si mesma e do que a rodeia, que acontece com ou sem luz material. É sobretudo a punição para aqueles que duvidaram do destino de seu ser, que acreditaram no nada e na aparência deste nada vem a ser seu suplício, até que a alma, voltando-se para si mesma, quebra com energia a rede de enervamento moral que aprendia. É o mesmo que acontece a um homem oprimido por um sonho penoso, que em determinado momento luta com todas as suas forças contra o terror pelo qual se deixou dominar no início. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício, com um sentimento de sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar, por causa dessa aparência de repouso que ela sente. É um repouso forçado. Essa nulidade de seu ser, essa incerteza, são seu suplício. O aborrecimento que a oprime é o castigo mais terrível, porque não percebe nada à sua volta, nem coisas nem seres. Para ela, são verdadeiras trevas, ou são as verdadeiras trevas. Assinado São Luís. Agora temos aqui a Claire. Eis-me aqui. Posso responder também à pergunta sobre as trevas. À mesma pergunta que o médium fez a São Luís. Eis-me aqui. Posso responder também à mesma pergunta sobre as trevas, porque vaguei e sofri muito tempo nesses limbos, onde tudo são soluços e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que falam as Escrituras. Os infelizes que terminam suas provas terrenas e deixam a vida ignorantes e culpados mergulham na fria região, ignorantes de si mesmos e de seus destinos. Acreditam na eternidade de sua situação, balbuciam ainda as palavras da vida que lhes seduziu. Espantam-se e se apavoram com sua grande solidão. São trevas este lugar vazio e povoado este espaço onde, irritados, queixosos, pálidos espíritos vagam sem consolação, sem afeições, sem nenhum socorro. A quem se dirigir? Sentem aí a eternidade cada vez mais pesada sobre eles. Tremem e lamentem os mesquinhos interesses que preenchiam suas horas. Sentem saudade da noite, que depois do dia, geralmente, com um sonho feliz, levava embora suas preocupações. Para o espírito, as trevas são a ignorância, o vazio, o horror do desconhecimento. Não posso continuar. Assinado Claire. Tivemos também a explicação seguinte sobre esta escuridão. O perispírito tem, por natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve com a atividade e as qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual
o que a fricção é para o fósforo. O brilho da luz é proporcional à pureza do espírito. As menores imperfeições a ofuscam e enfraquecem. A luz emitida pelo espírito é tanto mais viva quanto mais avançado ele for. O Espírito Santo, de alguma maneira, seu próprio farol, enxerga mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz. O resultado é que aqueles que não produzem nenhuma luz ficam na escuridão. Essa teoria é perfeitamente justa no que diz respeito à emissão do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação, mas não parece ser a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa, porque, primeiro, não são todos os espíritos inferiores que estão nas trevas. Segundo, o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na escuridão. Terceiro, a luz é um castigo para alguns espíritos muito imperfeitos. Se a escuridão em que alguns espíritos estão mergulhados fosse inerente à sua personalidade, seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não acontece, já que os espíritos de maior perversidade veem perfeitamente, enquanto outros, que não se pode qualificar perversos, estão temporariamente em profundas trevas. Tudo indica, então, que além da luz que lhes é própria, os espíritos recebem também uma luz exterior, que lhes falta dependendo das circunstâncias. Pode-se concluir que a escuridão depende de uma causa ou vontade desconhecida e que constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. A pergunta a São Luís: de onde vem a ideia de que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil do que a dos encarnados? As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos permitiram observar que os últimos se corrigem mais rapidamente, com a influência dos conselhos salutares, do que os encarnados, como se vê nas curas de obsessões. Resposta: Sociedade de Paris. O encarnado, por sua própria natureza, está em um estado de luta incessante, por causa dos elementos contrários que o compõem e que devem conduzi-lo a seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente a dominação de um fluido exterior. Se a alma não reage com todo o poder moral de que é capaz, se deixa dominar pelo intermediário de seu corpo e segue o impulso das influências perversas de que está cercada. E é maior a facilidade dos invisíveis que a apertam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, tudo se passa diferente. É verdade que ainda sofre uma influência semimaterial, mas este estado não é nada se comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para o homem, não existe para ele, e este pensamento seria suficiente para não obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que seu próprio interesse acha que são boas. Ele pode lutar, e geralmente luta mesmo, com mais força do que o encarnado, porque é livre. Mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, entrava seu julgamento. Luta por amor do mal, mas adquire logo o sentimento de sua própria impotência diante da superioridade moral que o domina. Tem mais acesso à visão de um futuro melhor, porque está mesmo na vida em que se deve se completar. E essa expectativa não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, não está sob a influência da carne, o que torna a sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento
pelas provas que sofreu. Um espírito muito primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas é diferente para aquele que já tem a experiência da vida. Por outro lado, tanto para o encarnado como para o desencarnado, é pelo sentimento sobre a alma que se deve agir. Toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem, cheio de vícios, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo acto que não é dirigido para melhorar a alma não pode afastar o mal. São Luís. Por hoje ficamos com esta leitura do capítulo número 4, com São Luís e o Espírito de Clare, e vemo-nos na próxima leitura de O Céu e o Inferno, o livro de O Céu e o Inferno, do fundador do Espiritismo, Allan Kardec.